Você abra comigo sua Bíblia em João capítulo 11, do versículo 1 ao 16. Esse é o texto que meditaremos nessa tarde. Nós estamos diante de mais um sinal miraculoso registrado nesse Evangelho de João. Nós estamos no capítulo que trata acerca da ressurreição de Lázaro. Olhando para esse texto, do versículo 1 ao 16, nós vamos perceber aqui 5 verdades sobre o cristão. Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. Tua palavra que é como uma espada, que é capaz de nos dividir ao meio. Tua palavra que é poderosa para nos corrigir, poderosa para nos alimentar, poderosa para gerar fé em nossos corações. É a Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante dela com o coração aberto, preparados para ouvi-la. Então fale aos nossos corações e reanime a nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Como nós bem sabemos, o evangelista João, quando ele se assentou para escrever este evangelho, o Evangelho de João, ele tinha um propósito em mente. Ele já sabia que Mateus havia escrito acerca de Jesus, o apresentando como rei, como Messias. Então, quando ele se assenta para escrever, ele já tinha essas informações. Agora, João quer dar um contorno ainda maior na pessoa do Cristo, em Jesus. Ele quer mostrar para os seus leitores que ele não é apenas o Cristo. Ele é também, mas ele é divino. E essa é a ênfase do Evangelho de João, apresentar a divindade de Jesus. Por isso, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, João diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não foram registrados neste livro. Estes, porém, estes sinais, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse era o objetivo de João, apresentar a divindade de Jesus para os seus leitores. E para isso, ele pensou de todas as histórias de Jesus, as histórias que ele viu, por ser uma testemunha ocular. Ele pensou 7 sinais miraculosos, dentre tantos que o Senhor Jesus realizou. Nós estamos no 7º e último sinal miraculoso. Nós vimos o primeiro sinal miraculoso lá no capítulo 2, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele transformou água em vinho e deu início ao seu ministério. Quando nós chegamos no capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4, ele cura o filho de um oficial à distância. Quando nós chegamos no capítulo 5, nós encontramos a cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda. Esse é o 3º sinal miraculoso. No capítulo 6, nós encontramos 2 sinais miraculosos.
a multiplicação dos pães e peixes, e depois o milagre no qual o Senhor Jesus anda sobre as águas. Nós vimos também no capítulo 9 a cura daquele cego de nascença. O Senhor Jesus o curou, passando saliva em seus olhos. E agora, no capítulo 11, o último e mais importante, mais impactante sinal miraculoso registrado pelo Evangelho de João, pelo evangelista João. Hoje eu não vou tratar do milagre da ressurreição de Lázaro propriamente dito. Isso vai ficar para o próximo sermão. Hoje eu quero apenas apresentar a vocês, nesses textos que antecedem a cura ou a ressurreição de Lázaro, eu quero apresentar essas 5 características ou 5 verdades sobre mim e sobre você. A primeira verdade sobre um cristão é que o cristão, por mais fiel que seja, ele vai adoecer e vai morrer. Provavelmente você está doente. Se não tiver, você vai ficar. E certamente você vai um dia morrer. Todos nós vamos morrer. O texto diz assim, do versículo 1 ao 2, um homem chamado Lázaro estava doente. E a primeira vez que Lázaro aparece aqui no texto, apesar de Lázaro ser uma figura conhecidíssima. A história de Lázaro é uma história que todo mundo conhecia quando o evangelista João escreveu, por isso ele não precisava tecer muitos detalhes. Mas, para que não houvesse dúvidas, porque existiam vários Lázaros naquela época, o Senhor Jesus, o seu evangelista João diz assim, ele era de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Ele traz alguns detalhes sobre a família de Lázaro. Quem é essas irmãs? Ele vai falar sobre ela. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Isso vai acontecer no capítulo seguinte. Mas como a história já aconteceu quando João escreveu e era conhecido de todos, então ele colocou aqui sem se preocupar com o anacronismo. Então nós entramos no capítulo 11, e o capítulo 11 ele inaugura uma nova sessão. Lembra que o capítulo 9 terminou com aquela perseguição, os judeus querendo matar Jesus por conta de toda aquela história que a gente viu no capítulo 10. Agora nós iniciamos uma nova sessão, e nós encontramos, logo no início dessa nova sessão, João citando 3 nomes. 3 grandes amigos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria. 3 grandes amigos de Jesus. Você consegue perceber também, ao olhar o texto, não somente esse versículo, mas o desdobrar desse texto, que Lázaro, esse que estava doente, era alguém que era amado por Jesus. Jesus, de fato, amava Lázaro. Lázaro era um grande amigo. Mas apesar de tanto amor, apesar da amizade, apesar de Lázaro ser um companheiro fiel, de ter recebido Jesus em sua casa algumas vezes, apesar disso, Lázaro estava enfermo, moribundo, prestes a morrer, e vai morrer. Na época da minha conversão, lá na década de 90, estava em voga, estava muito forte um besterol teológico chamado confissão positiva. Eu nem sei se está forte hoje, eu não escuto mais sobre isso. Mas naquela época eu me lembro que isso era muito forte. As pessoas acreditavam que as suas palavras tinham poder. Tinha um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Foi nessa época que surgiu aquela famosa expressão, está amarrado, está repreendido. Se você brincasse com alguém assim, essa unha encravada, você vai morrer por causa dessa, está amarrado. Essa pessoa acreditava que, por sua palavra ter poder, se você não repreendesse, de fato você poderia morrer, porque o diabo ele ia pegar essas palavras, ele ia usar contra você, então estava muito forte essa questão da confissão positiva nessa época. E nessa época, ficar doente era uma tragédia. Eles acreditavam piamente que o cristão não podia ficar doente em hipótese alguma. E eles encontraram uma base bíblica para isso. Eles diziam que se você está doente, é porque você não tem fé ou porque você está em pecado. E o que você faz então? Você precisa usar o poder da sua palavra, abracadabra. Você precisa determinar a sua cura, você precisa repreender, você precisa fazer alguma coisa. Afinal, você não pode estar doente, porque você é um cristão e cristão não fica doente. Esse era o besterol que eu ouvi na minha infância. E uma época, logo no começo da minha caminhada cristã, eu fui orientado
a dar ordens a Deus, ordenando que ele me curasse, porque ele era obrigado a me curar. E me deram um texto bíblico para usar contra Deus. E eu, na minha ignorância, na minha tolice, eu fiz isso. Talvez você fez também alguma vez na sua vida. Essas pessoas, elas olhavam para Isaías 53, versículo 4. E elas diziam assim: Jesus certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. Está vendo? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Se Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, então eu não posso ficar doente. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Diziam eles que lá na cruz, Jesus recebeu também as nossas enfermidades. Agora, irmãos, se de fato Jesus recebeu na cruz todas as nossas enfermidades, eles estão corretos. Eles estão certos. Porque se Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, isso significa que não há mais condenação para você, porque ele levou na cruz. É irreversível. E se lá na cruz Jesus de fato levou sobre ele as nossas enfermidades, acabou, nós não podemos ficar doentes. Mas será que Isaías 53, versículo 4, aponta para a cruz? A confusão se dá porque no versículo seguinte, o versículo 5, fala que ele foi traspassado por conta das nossas iniquidades. Peraí, mas ele foi traspassado na cruz. É verdade. Na cruz ele foi traspassado por conta das nossas iniquidades. Mas o versículo 4, ele não fala da cruz. Tá, mas como é que eu sei disso? Se está tudo junto. Primeiro eu tenho que dizer para vocês que nós temos aqui duas profecias, que se cumpriram em momentos diferentes. Uma, evidentemente, o versículo 5 se cumpriu na cruz, ele foi traspassado ali, levou sobre si as nossas iniquidades. Mas o que diz respeito à cura? Onde é que isso se cumpriu? Ainda bem que você tem Mateus capítulo 8 na sua Bíblia, e eu peço a você que, por gentileza, me acompanhe. Mateus capítulo 8. O capítulo 8 e o capítulo 9 é um capítulo marcado por cura. Cura e libertação. E aí no versículo 16 e 17 nós temos uma informação muito importante. O evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar quanto que essa profecia do versículo 50, do capítulo 53, versículo 4 se cumpriu. O versículo 5 a gente sabe que foi na cruz. E o 4? Veja aí, Jesus curou um monte de gente nesse dia. 8, 16 e 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Uma noite onde muitos doentes foram levados a Jesus e ele curou todos. O evangelista Mateus, vendo isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, ele escreveu assim: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele vai citar o versículo 4, não o versículo 5. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus entendeu pelo Espírito Santo que Isaías 53, versículo 4, era uma profecia que dizia que quando o Messias viesse aqui a essa terra, como um sinal, como uma evidência de que ele é de fato o Messias, ele curaria todos aqueles que fossem até ele. É uma profecia que se cumpriu enquanto Jesus estava aqui nesse mundo, antes de ir para a cruz. Lá na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões. Então, usar a Bíblia, ou usar esse argumento de que o cristão não pode ficar doente com base nesse texto, é um grande equívoco, que eu já cometi. É preciso entender, irmãos, que doenças, morte, são consequências naturais da queda. É natural. É preciso entender essa realidade. E quando você estiver em meio à aflição, em meio ao sofrimento, você precisa entender que nós precisamos encontrar em Deus o contentamento. Isso vale para tudo, não só para as aflições, para a doença ou para a morte. É preciso que o cristão encontre contentamento em todas as circunstâncias. Se tem algo que geralmente tira o sono de alguém, é a enfermidade somada ao risco de óbito.
as pessoas ficam desesperadas. Afinal, a morte está à porta. Aquela doença está ali te fustigando, de forma a tirar o seu sono. Mas quando essas coisas acontecem, quando a doença chega, quando ela bate na sua porta, quando o risco iminente de ser levado está à porta batendo, é nesse momento que a nossa confiança na soberania de Deus pode balançar. Nós podemos até crer na soberania de Deus, afirmar, eu creio, sou reformado, tenho que crer nisso. Mas quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria, ou quando o mundo começa a ruir à sua volta, é aí que nós tendemos a vacilar. É aí que a nossa fé é de fato desafiada. É aí que nós encontramos a oportunidade de encontrar em Deus, e somente em Deus, o contentamento, mesmo com o mundo ruindo à nossa volta. E é aí que nós encontramos uma oportunidade de dar uma resposta positiva à circunstância. Nós estamos estudando lá na sexta-feira, na casa do irmão Alexandre, um livro chamado O Segredo do Contentamento. Você está convidado a ir lá participar. O Segredo do Contentamento. Nós estudamos recentemente um capítulo que trata acerca do contentamento na aflição. E quando estudamos esse capítulo, nós fomos desafiados a dar uma resposta muito difícil. Inclusive, houve um silêncio nesse momento. O autor escreveu o seguinte: quando vem a enfermidade, quando os exames confirmam que aquela mancha é um câncer, quando perdemos o emprego, quando um filho é levado, quando o nosso nome é difamado sem razão, como respondemos? Qual é a nossa resposta quando essas coisas acontecem? Quando você vai lá, pegou seu exame, aquela mancha, câncer. Estágio avançado. Qual resposta nós damos quando nós perdemos o emprego? Qual resposta nós damos quando um filho é levado? Quando um cônjuge é levado? Como damos resposta, como respondemos quando nosso nome é difamado sem nenhuma razão? Como? Eu quero lembrar a vocês que esse livro que nós estamos estudando, ele é baseado em Filipenses. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, escrevendo aos Filipenses, ele afirma ter descoberto o segredo do contentamento. E nós percebemos que o contentamento é ultra circunstancial, ou seja, não depende das circunstâncias. É uma inclinação do coração, produzido pelo próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, que é a carta da alegria. E ele fala que descobriu o segredo do contentamento, por isso que ele falou muito de alegria. Aí você pode imaginar que o apóstolo Paulo estava lá no Havaí de férias, quando escreveu essa carta, porque o cara está muito alegre, muito contente. Mas ele estava na prisão, sem saber o que ia acontecer com ele. Poderia morrer. Ele não morreu, não foi a sua última prisão, mas ele poderia ter morrido. Ele estava privado de pregar o evangelho, que era o que ele mais queria, ele foi vocacionado para isso, agora ele está lá numa cela, acorrentado, preso a um oficial. Uma situação triste, humilhante, deplorável. Mas é nessas circunstâncias que ele escreveu essa carta e diz àqueles irmãos de Filipos: eu descobri o segredo do contentamento. E esses irmãos de Filipos haviam enviado uma oferta generosa para ajudar Paulo. E ele agradece por essa oferta e diz que está tudo bem. Diz assim: digo isso não por causa da pobreza. Estou agradecendo a vocês, mas não é por causa da pobreza. Sabe por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como era o caso dele, preso, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo do contentamento de Paulo é a confiança em Cristo, que o fortalece. Quando o mundo começa a ruir à sua volta, o que eu e você precisamos fazer? Olhar para Cristo. Somente isso. Paulo estava passando por uma prisão doméstica, privado dos seus direitos de liberdade para proclamar e correndo o risco de morrer. Ainda assim, encontrou contentamento
que só um verdadeiro cristão pode experimentar. Mas como é possível ter contentamento ante ao caos? Como é possível um cristão experimentar o contentamento diante de uma circunstância como essa de Paulo, ou até mesmo pior? Paulo dá duas respostas para nós. Duas respostas para essa questão. A primeira resposta é, em primeiro lugar, o motivo do contentamento de Paulo em meio ao sofrimento parte do reconhecimento de que as aflições são inevitáveis. É o primeiro passo. Nós precisamos reconhecer que as aflições, elas estarão presentes em nossas vidas. A doença, a morte, perda de entes queridos, guerras. Isso vai acontecer. É inevitável. Nós precisamos aceitar essa realidade de que no mundo nós teremos aflições. Jesus é que disse isso. Mas nós devemos também nos lembrar que precisamos ter bom ânimo nele, naquele que venceu o mundo. Ok, esse é o primeiro passo aqui de Paulo, entender que essa realidade é inevitável. Vamos passar por tudo isso. Mas apenas saber não resolve o problema. Você pode até saber que é inevitável, mas você pode dar uma péssima resposta quando o sofrimento bater à sua porta. Você pode não saber o que fazer. Você pode estar perdido. Apenas saber que você vai passar por essas coisas não é suficiente para brotar a linda flor do contentamento no jardim do seu coração. É preciso mais do que isso. Então, Paulo oferece a segunda resposta, que é que eu li no texto que está projetado para vocês. Encontrar e buscar o contentamento na pessoa de Cristo, não nas circunstâncias, não na sua conta bancária, não na sua saúde, não no seu nome a ser zelado, mas no nome de Cristo. Por isso, Paulo pode dizer, eu posso todas as coisas. Ou seja, posso passar por todas as privações. Ele está lá me fortalecendo. Paulo estava na cadeia, fraco fisicamente, mas espiritualmente forte, porque Cristo estava fortalecendo o apóstolo Paulo. Essa é a primeira verdade sobre nós. Cristãos, mesmo sendo amigos de Jesus, mesmo sendo filhos amados de Jesus, filhos amados de Deus, sempre passará por provações. Nem sempre Deus vai nos livrar das nossas enfermidades. Nem sempre Deus vai nos livrar da morte. E o reconhecimento destas verdades deve impulsionar o nosso coração a encontrar em Jesus o nosso contentamento e afastar de nós o espírito de murmuração. Essa é a primeira verdade. Cristãos adoecem e morrem. A segunda verdade sobre os amigos de Jesus é que eles são amados por Ele. Olha que notícia boa. Olha que informação boa. Eu acabei de dizer que Jesus não nos livra das enfermidades, nem tampouco da morte. Mas a segunda notícia, ela acalenta os nossos corações. Cristãos são amados por Jesus. Do versículo 3 a 5, nós vamos perceber o amor de Jesus por Marta, Lázaro e Maria. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Olha o que elas mandaram dizer a Jesus. Elas não disseram assim, Senhor, venha que eu determino, venha aqui curar meu irmão. A mensagem foi muito clara. Ela não disse assim, a mensagem não era assim, Senhor, aquele que ama o Senhor está doente. Não foi assim. Senhor, aquele a quem tu amas, ele está doente. O Senhor ama. E ele está doente. É uma mensagem urgente. Elas não incomodariam Jesus se não fosse grave. Lázaro estava prestes a morrer. Essa era a mensagem. Vem logo, senão ele vai morrer. E aí Jesus recebe essa notícia. E diz assim, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha o versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Jesus amava seus amigos.
Será que Jesus amava apenas esses 3? Nós percebemos pela palavra de Deus que não, que Ele ama todos os seus discípulos. E o ministério terreno de Jesus aqui nessa terra, ele é marcado por amor. E um amor tão profundo que Ele chega até a se sacrificar. É um amor sacrificial. Mas será que de alguma forma nós podemos mensurar o tamanho do amor de Jesus para com os seus discípulos? Será que nós podemos mensurar o amor de Jesus para conosco? Nós não podemos fazer isso com precisão. Você pode, ao navegar em alto mar, saber que aquele oceano é profundo. Mesmo sem você tocar o chão, o fundo. Mas você sabe que é fundo. Sobre Jesus é a mesma coisa. Nós sabemos que é profundo, que é intenso, apesar de não ter uma precisão. Mas lá no capítulo 15, versículo 9 e 10, veja o que Jesus disse. Veja quão profundo é. E aqui nós não conseguimos alcançar o chão. Nós estamos diante de um oceano. Jesus disse assim, falando para os seus discípulos: olha o padrão, olha o quanto Ele nos ama. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Consegue ver o padrão? Consegue ver a profundidade? Jesus está dizendo que Ele ama os seus discípulos da mesma forma que o Pai ama Jesus. Imensurável, porém profundo. Imensurável e profundo. Então permaneçam no meu amor, Jesus disse. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Lá no capítulo 13, um pouco antes da última Páscoa de Jesus, onde Ele seria entregue, o nosso Senhor nessa terra, ali nesse momento, enquanto estava aqui na terra, se preparando para a partida, Ele disse assim aos seus discípulos, capítulo 13, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é um comentário de João. Está falando do amor de Jesus. Jesus, sabendo que estava chegando a hora de partir desse mundo, que iria para o Pai, Ele tendo amado os seus discípulos, Ele os amou até o fim. E fim é exatamente isso que você pensou. Com a sua vida. Com a cruz. É isso que significa amar até o fim. Jesus nos amou até mesmo com a sua morte. Porque a morte de Jesus, ela demonstra o nosso amor, a morte de Jesus, ela prova o amor de Deus para conosco. É exatamente isso que nós encontramos em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus prova seu amor. Como? Enviando Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus é Deus. E lá naquela cruz Ele provou o quanto Ele nos ama. Ele nos amou até o fim. Ele arcou com todas as consequências desse amor. Essa é a segunda verdade. Somos amados por Jesus. A terceira verdade é que cristãos, eles aceitam a vontade soberana de Deus. Veja o versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ou seja, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente e que era para Jesus ir, o texto diz assim, e Jesus então se preparou e foi imediatamente. Não é isso que está aí no texto, né? Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Espera aí, seu grande amigo estava prestes a morrer. Jesus poderia curá-lo à distância. O segundo sinal miraculoso registrado em João, nele Jesus curou à distância. Ele nem foi lá perto do filho do oficial. Nem chegou perto. Ele podia curar à distância. Ou ele poderia ter ido também lá ao encontro de Lázaro, seu grande amigo. Mas ao invés disso, Jesus decidiu ficar mais 2 dias. 2 dias. Com um amigo moribundo, prestes a morrer.
Por que será que Jesus demorou tanto para ir ao encontro dele? Por que Jesus permitiu que o seu grande amigo morresse? Ele não amava Lázaro? E mesmo amando Lázaro, ele fez isso? Essa foi a questão levantada lá no versículo 37. As pessoas que estavam ali, depois que Lázaro morreu, disseram assim: ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Por que ele não impediu? Ele fez tantos milagres, curou tanta gente, abriu os olhos do cego. Lembrando do capítulo 9, né? Ele não poderia ter impedido? A resposta é sim, ele poderia ter impedido. Sim, ele tem poder para impedir. Mas por que não fez? A resposta é porque não foi a sua vontade. Essa é uma resposta difícil de dar, é uma resposta dura, é verdade, mas essa é a única verdade que está aqui no texto. Ele não foi porque ele não quis. Irmão, nós temos que lidar com a verdade de que Jesus tem poder para nos curar de todas as enfermidades. Mas a maioria das vezes ele não faz. A maioria das vezes ele não nos cura. Ele tem poder para livrar os nossos entes queridos de morrer, de partir. Mas nem sempre ele faz isso. Nós vamos perder entes queridos. Talvez você tenha orado por algum ente querido seu que está passando por uma enfermidade terrível. Talvez você tenha orado para um ente querido seu que estava quase morrendo e você acreditou que Deus fosse livrá-lo, mas Deus não livrou e seu ente querido partiu. Pode até ser que você tenha se sentido frustrado com isso, ou frustrada, decepcionado, magoado com Deus, porque ele levou o seu ente querido. Talvez você tenha até pensado que Deus não te ama. Tenha até pensado que ele não te escutou. Mas isso não é verdade. A verdade é que a vontade de Deus nem sempre é igual à nossa. A verdade é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Ele sabe o que faz. Ele sabe o que é melhor. E se você se frustrou com a morte de um ente querido, ou de um familiar, ou de alguém que está enfermo e ainda hoje está enfermo, e não foi curado ainda, e se você está frustrado por conta disso, é porque você se esqueceu do primeiro ponto do sermão, onde aprendemos que até mesmo cristãos fiéis passam por provações, ficam doentes, enfermos, estão sujeitos ao câncer e à morte. Nem os apóstolos, nem os amigos próximos de Jesus, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os puritanos, nem ninguém em toda a cristandade ficou livre da morte. Porque seria diferente com a gente. Por que nós escaparemos? Não escaparemos. A grande questão, irmãos, é entender que nada do que acontece no mundo, nada, absolutamente nada foge do controle absoluto de Deus. Nada. Sabe aquela enfermidade? Sabe aquele ente querido que foi embora? Sabe aquela avó que partiu? Vontade soberana de Deus. Não fugiu do controle dele. E essa verdade é um grande consolo para nós. Não sei para você, mas para mim é um grande consolo. É um consolo saber que Deus está no controle de todas as circunstâncias, porque se estivesse no meu controle, aí sim eu estaria perdido. Porque se não estiver no meu controle, está no controle de quem? De Satanás? Do diabo? Ou no meu controle? Estou perdido. Saber que está no controle de Deus deve ser um consolo para o cristão. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é agradável. E é repleto de sabedoria. Outra grande verdade consoladora a ser rememorada nesse momento é que em tudo que Deus faz, há propósitos. Ainda que a gente não entenda. A maioria deles, ou quase todos. Há propósitos. Isso não é um consolo? Veja o exemplo de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 6 ao 10. Paulo, hein? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar.
Olha o que Paulo está dizendo. Olha, por conta das revelações que eu recebi, dessas profundas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eu pergunto, quem que deu um espinho na carne? Deus. Deus colocou um espinho na carne de Paulo e enviou até Paulo o mensageiro de Satanás para o atormentá-lo. Aí Paulo diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor. 3 vezes ele pediu ao Senhor algo. O que ele pediu? Por favor, tire de mim esse espinho na carne. Afaste de mim esse mensageiro de Satanás que está me atormentando, não aguento mais. Aí nós temos uma resposta, e essa resposta é a resposta suficiente para todos nós, quando passamos pela tormenta. Paulo então pede 3 vezes, Senhor, por favor, me livre disso, me livre disso. E a resposta foi, não vou tirar. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E essa é a resposta para nós. Quando nós passamos por tribulações, por perseguições, por sofrimento, por enfermidades, ou até mesmo experimentamos a morte. Quando suplicamos a Deus pela cura e Deus não cura, nós ouvimos uma resposta de Deus. A minha graça te basta. Mas ainda existe propósito para isso. Tá, mas sua graça te basta, já está legal o texto, mas existe ainda um propósito para isso. Paulo diz assim, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sabe como trabalhar em nossas vidas. Quando estamos fracos, é que somos fortes. Na fraqueza, você se torna totalmente dependente de Deus. Quando você está enfermo, prestes a morrer, ou quando tem alguém da sua casa assim, você é alguém que procura Deus o mais rápido possível. Você volta rapidinho, você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, você começa a participar de tudo na igreja. Você muda a água para o vinho. Pode ser que tenha motivações erradas aí, só uma troca com Deus. Mas a maioria das vezes não. É apenas um meio de Deus despertar você. É apenas a forma de Deus tornar você forte porque você está fraco. É a maneira de Deus aperfeiçoar você. É a maneira de Deus me aperfeiçoar através da minha fraqueza. Aí Paulo então diz assim, coisa de louco que Paulo diz aqui. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ou seja, tá ok, você não vai remover, então eu vou me alegrar ainda com relação a isso aí. Esse espinho na carne vai permanecer? Esse mensageiro de Satanás vai continuar aqui me esbofeteando? Tá bom. Então sabe o que eu vou fazer? Já que o Senhor me fortalece aqui, me dá força, me aperfeiçoa através disso, então eu vou me gloriar ainda mais alegremente. Vou ter alegria em minhas fraquezas. Coisa de louco isso aqui, né? Vai falar isso aí lá fora para as pessoas? Que essa é a mensagem que a Bíblia nos traz, vocês estão loucos. Aí Paulo continua. Por que ele vai se alegrar na fraqueza? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele está preocupado com Cristo, ele sabe que o poder de Cristo que está dando graça para ele está repousando sobre ele. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Olha, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Mas eu também sei que tudo isso na teoria é muito fácil. Como é fácil isso tudo. Se alegrar no meio das tribulações, encontrar esse contentamento quando as coisas estão fora do eixo. E tudo isso é muito fácil na teoria. Difícil é quando o mundo está ruindo à nossa volta, quando estamos atribulados. Mas nós precisamos entender, guardar isso em nossa mente, que as tribulações, elas servem para nos tornar mais fortes em Cristo. É para isso que serve a tribulação. É para isso que a maioria das vezes, por isso que a maioria das vezes Deus diz não quando há um espinho em nossa carne. Serve para fortalecer a minha e a sua fé. Deus está trabalhando em nós. Não foi assim com o atribulado Jó? Perdeu suas posses, filhos, sua dignidade, quase perdeu a sua vida. Quase perdeu a sua vida. Mas quando nós olhamos para o desfecho final da história de Jó, é um desfecho fantástico, empolgante.
E se você nesse momento pensou que o desfecho empolgante e final da vida de Jó foi ele ter recebido tudo em dobro, é que você não entendeu nada. Porque isso é insignificante. O desfecho final e glorioso da história de Jó se encontra no capítulo 42, versículo 5. Jó termina dizendo assim: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Esse é o desfecho final e glorioso da vida de Jó, em todo o seu sofrimento. No final ele termina dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Na história do amigo Lázaro, também não foi diferente. Jesus não foi em direção a Lázaro ou curou à distância, como poderia ter feito, como fez como filho do oficial romano. Ele não fez. Mas, pelo contrário, ele planejou a morte de Lázaro. Ele planejou a morte de Lázaro. Nós vamos ver no próximo sermão que quando o emissário chegou para falar que Lázaro estava doente, na verdade ele já estava morto. O emissário não sabia, mas Jesus já sabia. E Jesus não fez nada antes disso. Não foi diferente. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus chegou lá depois de 4 dias do sepultamento. No 4º dia após o sepultamento. Jesus tinha um propósito. Lembra que eu disse que tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz há propósito? Há um propósito. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos nos versículos 14 e 15. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Espera aí, como assim, Jesus? Para o bem de vocês? Eu estou contente por não ter estado lá? Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas como Jesus pode dizer que está contente e que não foi porque não quis mesmo? Que estava pensando nos seus discípulos. Estava pensando no bem dos seus discípulos. O que Jesus queria? Jesus diz aí: para que vocês creiam, mas vamos até ele. Sabe por que Jesus não ressuscitou Lázaro antes, no 1º, no 2º dia, deixou chegar no 4º? Sabe por que ele não curou Lázaro antes da sua morte? Por conta dos seus discípulos. Para o bem dos seus discípulos. Para que eles cresçam. Esse último sinal miraculoso será uma forte evidência da divindade de Jesus. Vai ser tão profundo que os judeus ficaram com tanta raiva de Jesus, como já estavam, ficaram ainda mais, e chegaram ao ponto de tentar matar Lázaro. Tamanha foi a raiva. Ainda um propósito maior nessa história de Lázaro. Veja o que Jesus diz para Marta lá no versículo 40. Ela havia dito para o Senhor: já está fedido, já 4 dias ali, já cheira mal, Senhor. Aí Jesus diz assim: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Esse milagre revela a glória de Deus. Aumenta a fé dos discípulos. Propaga a verdade de que Jesus é Deus. Aí nós chegamos no versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte. Ele não vai terminar, esse não vai ser o estágio último de Lázaro nesse momento. Não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa história toda é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus realmente foi glorificado. Ele vai dizer, nessa história, uma das afirmações mais impactantes: eu sou a ressurreição e a vida. Todo mundo tem medo da morte, mas o cristão não precisa ter medo, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Para nós cristãos, a morte é apenas uma porta que dá acesso ao outro lado da vida, onde estaremos do lado do nosso Senhor para todo sempre, onde estaremos num caminho melhor, estaremos do lado do nosso Senhor. Então por que temer? Atravessar por uma porta que vai te levar para um lugar maravilhoso, vai te levar para o melhor lugar do universo, para a presença de Deus. Como cristãos, nós precisamos guardar em nossas mentes
que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. E, invariavelmente, Ele vai frustrar os nossos planos. E que bom que é assim. Que bom que Ele frustra os nossos planos. Porque nossos planos nem sempre são bons, perfeitos e agradáveis. O dele é. Então, que Ele nos ajude a guardar essas verdades, a nos lembrar dessas realidades, já que tudo isso está à nossa porta, já que a enfermidade, a morte, a peste, a perseguição, está tudo à nossa porta e pode acontecer a qualquer momento, até ente queridos que a gente pode perder. Então, que Ele nos ajude a nos lembrar dessas verdades quando essa dor, quando esse sofrimento, quando a perseguição e até mesmo a morte chegar no nosso arraial. Que o Espírito Santo nos ajude a ter Romanos capítulo 8, versículo 18 em nossas mentes. Que essa seja a nossa resposta. O que está lá em Romanos 8, 18? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Nossos sofrimentos atuais, por pior que seja, por mais dolorido que seja, não pode sequer ser comparado com a glória que está em nós e será revelada. Então não tememos a morte. Essa é a terceira, vou correr aqui, porque senão não chego na quinta. Essa é a terceira verdade sobre cristãos. Entendemos que o tempo e o plano de Deus são diferentes dos nossos planos. E que bom que é assim. A próxima verdade é um complemento dessa verdade. E até já toquei nela, então não vou deter muito tempo aqui, por conta do nosso horário. Mas a quarta verdade é que cristãos aceitam a vontade de Deus. Elas estão interligadas. A terceira verdade é a quarta. Vou ler o texto para vocês. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Vale lembrar que no finalzinho do capítulo 10, nós vimos que os judeus estavam tentando matar Jesus mais uma vez. E Jesus se retirou, foi para a região da Pérea, onde João Batista batizava. E agora Jesus está dizendo para os seus discípulos: vou voltar para a linha de frente. Eu vou atravessar a trincheira e vocês vão comigo. Espera aí, Jesus. Não faz isso. Agora há pouco os judeus estavam tentando te matar, o Senhor quer voltar para lá. A vontade dos discípulos era não ir. Não era ir no lugar onde eles poderiam morrer também com Jesus. Mas a vontade de Jesus era de ir. E aqui nós aprendemos uma outra verdade. Jesus tem controle sobre a sua vida, sobre a sua morte. Ele diz assim: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou no controle sobre a minha vida. Lembra que ele já disse em textos anteriores que ele trabalha enquanto é dia e que a noite vai chegar e quando isso acontecer ele não vai trabalhar? Era a mesma verdade. Jesus está dizendo: é dia ainda, eu estou aqui, não é noite. Ou seja, nada vai acontecer, eu não vou tropeçar. Jesus está dizendo nas entrelinhas que ele tem controle sobre a sua vida. Essa é a vontade dele. Ele vai para Jerusalém, vai voltar para a Judéia, mesmo correndo risco de perseguição. E o texto continua dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não entenderam nada. Aí Jesus tem que esclarecer, dizendo: nosso amigo Lázaro morreu. Versículo 13, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Aí nós chegamos no versículo 16, Tomé diz assim: vamos também para morrer com o mestre. Havia um risco de morte. Nós não sabemos a intenção dele aqui ao dizer isso. Se era um cara guerreiro, corajoso, vamos morrer com o nosso mestre. Ou se ele está falando: estamos lascados, vamos lá morrer com o mestre. Então, se a gente subir, a gente vai morrer. É o que espera. Eu não tenho muito tempo para tratar mais sobre esse verso. Eu vou então já para o último ponto. Nós já vimos que cristãos estão sujeitos à doença e à morte, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são amados por Jesus. E em terceiro lugar, cristãos entendem que o plano de Deus são diferentes dos nossos.
E em quarto lugar, cristãos aceitam a vontade e o plano de Deus para a sua vida. E por último, versículo 11, cristãos são amigos de Jesus. Versículo 11, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Nosso amigo Lázaro. Essa é a quinta verdade sobre nós. Nós somos amigos de Jesus. Conforme aquela música que nós iríamos cantar hoje, mas não vamos cantar por conta do tempo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Esta é uma verdade. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Há um texto em João capítulo 15, versículo 13 em diante. Nós encontramos aqui uma linda descrição do que o nosso amigo Jesus fez por nós. Veja o que ele fez. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse amigo Jesus, ele fez tantas e tantas coisas por seus amigos. Tantas coisas que eu poderia mencionar aqui. Ou coisas que você pode se lembrar que ele fez por você na sua vida. Mas existe uma que você não pode esquecer jamais. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Eu lhe tornei conhecido. Então agora guarde essa verdade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Nosso grande amigo Jesus nos amou tanto, que ele se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Ele fez isso para a glória do Pai e por amor a nós, seus discípulos. Somos amigos de Jesus. E não existe nada melhor do que ser amigo de Jesus. Se o nosso Senhor deu a vida por nós, que somos seus amigos, nós precisamos relembrar essa verdade sempre e constantemente. Nós não podemos nos esquecer daquilo que o nosso amigo fez por nós naquela cruz. Porque ao morrer por nós naquela cruz, ele nos deu a justificação. Ele pagou o preço da nossa dívida. Afinal, ali ele estava nos comprando com o seu precioso sangue. Se tem algo que o cristão jamais pode esquecer, é do sacrifício vicário de Cristo. Porque sem sacrifício não haveria salvação para mim e para você. Sem sacrifício toda a humanidade estaria perdida. E se você foi salvo por causa de um preço que foi pago lá no Calvário. Se você é salvo, é porque o seu amigo te comprou com o seu próprio sangue, que foi derramado ali por você. Para que os cristãos não se esqueçam dessa verdade, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia do Senhor como uma maneira de, em primeiro lugar, alimentar os seus amigos espiritualmente e, em segundo lugar, para nos fazer lembrar de forma palpável da morte e do sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor é um momento ímpar e importante para a vida da igreja, porque ela nos faz lembrar exatamente aquilo que aconteceu com o nosso grande amigo, que por tanto nos amar, se entregou por nós. Nesse momento eu quero pedir aos irmãos que subam aqui à frente para a gente entoar um cântico.